pregue a segunda mensagem, a continuação de um livro que você não gosta, né? Não gosta pouco, né? Gosta muito. Que Deus te abençoe. Prega. Boa noite, irmãos. Pregar a palavra aqui no púlpito é prerrogativa do pastor. Quando alguém diferente dele usa esse púlpito aqui, é uma concessão que ele está fazendo, né? E espero que a gente possa honrar essa concessão, né? Que a gente possa ter outras oportunidades, né? Vamos ver. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos ver juntos esse versículo que está exposto aí na tela, que a irmã Rebeca acabou de projetar, que está em Romanos 6:6. Vamos ver? Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Amado Deus, Pai Celeste, nós queremos te agradecer por esse dia abençoado que o Senhor deu a cada um de nós, por tudo que já foi feito, manifestado aqui nessa noite. Obrigado pela sua bondade e seu cuidado que o Senhor tem dispensado, Deus, ao teu povo ao longo dos anos, ao longo dos dias. Nesse instante, ó Deus, em que nós nos colocamos diante da tua palavra, pedimos a tua direção, e eu, ó Deus, que estou entre a tua palavra e o teu povo, que o Senhor possa dar misericórdia na minha vida. Ajuda para que possamos compreender juntos o plano maravilhoso seu para nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos, por favor? Irmãos, esse texto, como o pastor falou, na última quarta-feira, nós já conversamos um pouco sobre ele, já pregamos um pouco sobre ele, e falamos um pouquinho do versículo 5, e entendemos aquela questão da semelhança do que Cristo fez e da semelhança do ato de nós participarmos do que Cristo fez. É interessante nós observarmos, irmãos, que muitas coisas que aconteceram com Cristo também acontece conosco. De uma forma, por exemplo, por enquanto na semelhança, isso é, de um modo espiritual, mas tudo caminha para que a coisa se transforme fisicamente, para que aconteça de fato e que nós experimentemos a experiência real que Cristo teve. E o texto que nós lemos aí está falando do homem velho que foi crucificado com Cristo. E só lembrando que toda vez que você for ler Romanos 6, você tem que ter em mente que Romanos 6 foi escrito com uma finalidade, que é refutar o conceito, o pensamento de alguns que diziam que podemos pecar deliberadamente. E porque, aliás, até diziam que Paulo ensinava isso, porque ele havia dito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais pecado, mais graça. Então, pequem deliberadamente, não se importem com isso. Esse é um pensamento distorcido da palavra do Senhor, da palavra de Deus, que Paulo aqui está preocupado de corrigir, porque ele, ao longo do ministério dele, colecionou muitos amigos, mas também colecionou muitos inimigos. Esses inimigos não mediam esforços para gerar nele uma pecha de pessoa que era contra a lei de Deus. Então, eles trabalharam muito para manchar a reputação do apóstolo, e ele tem essa preocupação o tempo todo de mostrar que o evangelho é essa coisa maravilhosa que Deus realmente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso mesmo que funcionou. O mecanismo é esse mesmo. Há muito pecado, muito mais graça. É assim que Deus agiu na vida de cada um de nós. E isso é escandaloso. Isso é de tão maravilhoso que chega a ser escandaloso. Para alguns que estão com a mente ainda contaminada pelo legalismo, não entendem isso e transforma isso em liberalidade, em prática de liberdade para pecar. E não é isso que a palavra de Deus ensina, e não é isso que ele está aqui no capítulo 6 mostrando
ele nos mostra, no capítulo 6, a impossibilidade. Como é impossível, irmãos, de nós vivermos na prática do pecado? É algo impossível. Um fato simples, porque nós já estamos mortos para o pecado. É essa linha que existe aí no capítulo 6, a questão da morte. Então, estamos mortos para o pecado e isso nos impossibilita de continuarmos na prática do pecado como servos do pecado. Não é que nós não vamos pecar mais. Ele não está ensinando isso. Mas não como servos. O pecado vai ser um acidente na nossa vida. Pecado. Não vai ser mais uma prática constante, costumeira, como era outrora. E o apóstolo, como um bom professor que era, ele está sempre ele tá chamando a atenção nesse capítulo aqui, 6, em vários momentos, para que algumas coisas que nós devamos saber. Por 4 vezes ele fala, não sabeis, sabendo isso, e não sabeis. Então, ele usa 4 vezes o verbo saber, mostrando para nós como algumas coisas de um universo muito grande que tem. A palavra de Deus, ela é infinita em termos de conhecimento, né? Mas de todos esses universos de infinito, tem algumas coisas que nós não podemos deixar de saber. Ele fala explicitamente, olha, sabendo isso, por exemplo, versículo 6, que é um dos saberes aqui que está em Romanos 6. Ele fala, sabendo isso, que o vosso velho homem, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Esse sabendo, como eu já vou passar isso aqui rapidamente, que nós dissemos isso aqui na quarta-feira passada, esse sabendo que está aí no início do versículo, ele está no tempo presente, e isso quer dizer que devemos saber que é algo que a gente tem que ter constantemente diante de nós. Saber constantemente. O quê? Que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito e que não sirvamos mais ao pecado. É algo que nós constantemente devemos saber disso. E é um saber, e isso é um saber de doutrina. Deus quer que saibamos a doutrina para termos a fé fortalecida. Irmãos, o único remédio que fortalece a fé do crente é o conhecimento verdadeiro da doutrina. Sem doutrina, não há fé robusta, fé firme. Não há experiência, não é nada. É conhecimento da doutrina. Porque quando a gente conhece a doutrina, e o que é a doutrina? É a forma como a palavra de Deus foi colocada, como os escritores bíblicos nos ensinam. Isso é a doutrina. E esse saber é importante. Ele é um saber primeiramente teórico, cognitivo. Ele passa primeiramente pelo nosso cérebro, pelo nosso intelecto. Esse saber é um saber que se aprende lendo, estudando, ouvindo, revirando, meditando, refletindo. É um saber inicialmente teórico, cognitivo, que se aprende com a mente, e depois esse conhecimento, uma vez na sua mente, na minha mente, o Espírito Santo começa a tecer isso e transformando isso em fé, em convicção no nosso coração. Aí já é obra do Espírito. Mas perceba-se que antes tem a nossa parte, o nosso trabalho de cognitivo. É preciso ter disposição mental, intelectual, para ir atrás do conhecimento da Bíblia. Não vem de forma osmótica, não é verdade? Precisa ter disposição. E esse método, por exemplo, que está aqui, que está acontecendo aqui nesse momento, é um método bíblico já usado, né, desde a antiguidade, que é o conhecimento através da transmissão oral, que é o que está ocorrendo aqui. Aliás, isso era tão comum na igreja primitiva que o apóstolo chegou a dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo, por conta da tradição da transmissão oral, que é algo parecido com o que está acontecendo aqui nessa noite. É um saber, irmãos, vital, essencial e muito relacionado com a nossa salvação. Esse processo ele é crescente e é um processo de conhecimento e fé que leva a ter sucessivas vitórias contra o pecado e nos aperfeiçoa em santidade e no conhecimento da vontade de Deus. É isso que o apóstolo quer saber, quer nos dizer, nos ensinar, falando, sabendo isso. Agora, o que o apóstolo quer que a gente saiba ali
nesse versículo? Que o nosso homem velho foi o quê? Foi crucificado. Então, nesse versículo aqui, especificamente, ele quer que a gente saiba que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Com ele quem? Com Cristo, certo? E será que ele só foi crucificado ou será que ele também foi morto? Aí no versículo não está dizendo, não é verdade? Só está dizendo que foi crucificado. Mas toda a estrutura aqui desse texto, dos versículos anteriores, tende a nos mostrar que a experiência de Cristo é uma experiência que nós tivemos também. E a experiência de Cristo é que ele morreu, é que ele foi crucificado, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou. Então, o que nós podemos concluir? Que esse homem velho, ele morreu com Cristo, ele foi crucificado, como está sendo dito aí, ele morreu com Cristo, porém, não ressuscitou. Aí que está a coisa maravilhosa. O homem velho não ressuscita. O homem velho fica sepultado com Cristo. Está morto, sepultado com Cristo. E ele não participa da ressurreição de Cristo. Olha, existem vários textos do Novo Testamento que estão olhando para esse momento aqui da história, digamos assim, da revelação da salvação. Quando Paulo fala, lá em 2 Coríntios 5,17, que também ensina que por fé, assim como se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está olhando para esse momento aqui, esse instante. Eu tinha até pensado num título para essa pregação, chamado Marco Zero. É o Marco Zero do novo homem, nascido em Cristo. Esse aqui. Quando Cristo fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo, ele está olhando para esse momento aqui também. Então, vários textos da Bíblia convergem para esse momento aqui, que está esse momento acerca da morte do homem velho. Romanos, se você ler depois, Romanos 5, do 12 ao 21, não precisa ler agora que é um texto longo, ele ensina que todos os homens estão em Adão. Todos. A criatura humana, quando nascem, elas estão em Adão. Mas esse texto, e o texto de 2 Coríntios 5,17, também ensina que pela fé, aqueles que aceitam Cristo deixam de estar em Adão e passam a estar em Cristo. Há um texto maravilhoso, longo, lá em 1 Coríntios 15, 45, 49, que você lê depois, que fala que o apóstolo ele tece uma distinção, uma comparação maravilhosa entre Cristo e o segundo homem e Adão, o primeiro homem. Eu vou só frisar algumas coisas aqui, alguns trechos, algumas partes dos versículos. No 45 ele diz que o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. No 47 ele fala, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais também são os terrestres. E qual o celestial? Tal também são os celestiais. Irmãos, esse texto é muito lindo, de 1 Coríntios, porque ele nos mostra o contraste entre o velho homem, o homem Adão, e o segundo homem, Cristo. Esse texto é um texto que merece uma leitura especial, sua depois. Está lá em 1 Coríntios 15, 45 ao 49. Agora, olhando para o nosso texto aqui, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, eu quero fazer algumas colocações. O que não é o homem velho? O que não é o homem velho? O homem velho não é a nossa natureza carnal e suas inclinações. Não é. O homem velho não é um ponto inicial de um melhoramento de caráter, pelo qual eu e você passamos e estamos passando. O homem velho não é um ponto inicial. O homem velho não é algo que eu vou deixando de ser ao longo da minha vida cristã. Olha, irmão, presta atenção nisso. O homem velho não é algo que você vai deixando de ser, ou que eu e você vamos deixando de ser
ao longo da nossa vida cristã. Esse não é o homem velho. Então, o que é, ou o que era, o que é ainda, para a realidade de muitas pessoas, o homem velho, que Paulo está dizendo aqui, sabendo isso, que o nosso, o meu, o seu, o nosso homem velho foi com ele crucificado. E o que é esse homem velho que ele está falando aqui? O homem velho era o meu primeiro homem ligado a Adão. O homem velho é o homem natural. Da forma que você, da forma que eu, da forma que nós éramos antes de termos Cristo em nossa vida. Nós éramos movidos pelas paixões, pelas concupiscências desse mundo. Era a única coisa com as quais nós nos importávamos, nos interessávamos. As coisas desse mundo. Não nos interessavam pelas coisas de Deus, aliás, até irritavam-nos as coisas de Deus. Esse era o homem velho. É o homem natural. É o homem natural da forma que ele vem ao mundo. Movido pelas paixões e pelos desejos, pelas concupiscências, pelas ambições do homem comum. O que é o homem velho? O homem velho é o homem da terra, terreno, e não do céu. É praticamente o que está aqui, a distinção que existe nesse texto de 1 Coríntios 45 até o versículo 49. Ele compara entre o que é o homem Adão e o homem Cristo. O meu, o seu, o nosso homem velho era nós quando nós estávamos ligados por nascimento a Adão. Na minha certidão de nascimento ou de casamento, constava lá a minha paternidade. Paternidade, pai, Adão. Assim, meu vínculo era um vínculo com Adão, era um vínculo natural. Então, meu homem velho é esse homem que estava lá na minha paternidade, Adão, do qual eu tinha um vínculo forte, que influenciava a minha vida. Por nascimento natural, todos os homens e mulheres, evidentemente estamos falando da raça, estão em Adão. Todos os homens, por nascimento natural, todos os homens estão em Adão. O bebezinho bonitinho de 3 dias está em Adão. Um homem de 70, 90 anos, naturalmente, ele está em Adão. Por nascimento espiritual, todos os cristãos já não estão mais em Adão. Eles estão em Cristo. Irmãos, aí que está a coisa maravilhosa, quando esse homem velho, ele é crucificado em Cristo, rompe esse vínculo nosso com o homem Adão. Não estamos mais ligados ao Adão. Então, já não somos mais pessoas naturais. Aí que está a realidade. Não somos mais pessoas naturais, mas somos pessoas espirituais. O que nos motiva não são mais as coisas ligadas a essa vida, essa estrutura foi tecida, estrutura de poder, de coisas que existe, que a Bíblia chama de mundo, que é coisa ligada para atender e para satisfazer o Adão. Já não são mais essas coisas que nos satisfazem, mas sim o estar com as coisas de Deus, lidar com as coisas de Deus, com o povo de Deus, já mudou completamente. Então, passamos por essa mudança forte, brusca, que a Bíblia chama de novo nascimento. Que Cristo fala para Nicodemos e fala, é preciso que nasça de novo. Mas para nascer de novo tem que acontecer uma coisa antes, que é a morte do velho homem. Então, o homem velho morre, ele é crucificado com Cristo, ele fica na sepultura com Cristo, de Cristo. E quando Cristo ressuscita, já não ressuscita mais um homem velho, mas ressuscita um novo homem,
vinculado às coisas de Deus, que se agrada com as coisas de Deus, que tem prazer nas coisas de Deus. Esse é o novo homem. O homem velho era tudo aquilo que estava ligado a Adão. Era nós, quando nós estávamos ligados a Adão pelo nascimento natural. O homem velho, ele não se importa em pecar. E em continuar a pecar. Porque isso faz parte da natureza dele, é próprio dele, do homem velho. Agora, o que o texto que você está vendo ali diz que aconteceu com o homem velho? O que aconteceu com o homem velho? Ele foi. Irmãos, ele foi crucificado. Então, quando fala que ele foi crucificado, a gente deve entender que ele foi crucificado, que ele morreu e parou e não ressuscitou. Ele foi crucificado. Irmãos, eu comecei a pensar que talvez uma das palavras mais importantes de toda a Bíblia seja esse foi. Esse foi, seguramente, é uma das palavras mais importantes da Bíblia, porque essa palavra nos mostra uma coisa espiritual, um fenômeno espiritual, uma bênção espiritual muito grande que aconteceu com todos nós que cremos em Cristo. O nosso homem velho foi. Presta atenção, irmãos, não está dizendo que o nosso homem velho está sendo, ou que ele será. Está dizendo, ele foi crucificado com Cristo. Ele foi. E se Cristo foi ressuscitado, ou se Cristo foi sepultado, esse homem velho também foi sepultado. Porém, já sabemos que ele não ressuscitou. Não ressuscitou, ele ficou na sepultura. Ficou morto. O homem velho, ele não está sendo. Às vezes a gente escuta alguém falando, é o velho homem. Não existe mais o velho homem. Ele já foi crucificado com Cristo. Irmãos, Paulo fala, saibam disso, que o velho homem foi crucificado com Cristo. E esse ser crucificado com Cristo, irmãos, ele mostra uma escrita de algo que aconteceu uma vez, que não se repete mais. Não tem como nós sepultarmos mais o velho homem. Ninguém sepulta um cadáver uma, duas, três vezes. Sepulta-se um morto apenas uma vez. E o apóstolo está dizendo, quando ele fala, usa os tempos verbais aqui nesse foi crucificado, ele está dizendo, gente, isso aí é uma experiência que aconteceu com vocês, e aconteceu comigo, que nunca mais vai se repetir. O nosso velho homem foi crucificado uma vez para sempre, nunca mais vai se repetir. Quer você queira, quer não, é o que a doutrina ensina. E quando o pastor pregou lá em Gálatas, está mostrando, não é que nós devemos fazer, porque isso já foi feito. É pelo fato disso ter ocorrido, é que nós devemos fazer daquela maneira como o pastor ensinou. O homem velho, ele foi crucificado e morto com Cristo e ficou lá na sepultura. Amém? Está lá na sepultura, o homem velho. Nós não crucificamos o homem velho. O homem velho é um personagem histórico que existia de fato. Era eu e você em Adão. Não foi nós quem crucificamos ele. Aqui está dizendo que o homem velho foi crucificado em Cristo por Deus. É Deus quem pega o nosso homem velho, vai lá, finca ele na cruz com Cristo, e depois leva ele para a sepultura com Cristo e deixa ele lá na sepultura com Cristo. É Deus quem faz isso. Em lugar nenhum da Bíblia, nós somos exortados a crucificarmos o homem velho. O homem velho não. Somos exortados a crucificar a carne e as suas paixões. E tudo isso por quê? Porque o homem velho já foi crucificado com Cristo. A morte do homem velho,
vou usar uma palavra muito usada hoje no mundo das tecnologias. Presta atenção, irmãos, isso é maravilhoso. A morte do homem velho, ela é disruptiva. Gosta da palavra disruptiva? Foi uma fratura, foi uma quebra, foi um desligamento. Irmãos, é isso que aconteceu. Uma quebra, uma fratura, um desligamento. Foi disruptivo. Mostrando para nós que esse vínculo já não existe mais. Estamos desvinculados completamente do homem velho. O nosso vínculo agora é com quem? É com o homem novo. Amém? Nascido em Cristo. Que tem prazer nas coisas de Deus. Paulo chega a falar lá no capítulo 7. Segundo o homem interior, tem o prazer nas coisas de Deus. Ele fala assim. Que homem interior é esse? É esse homem nascido em Cristo. Não é mais o homem velho ligado a Adão. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu acho maravilhoso isso. E eu tenho certeza que vocês também acham que é maravilhoso. Sabe que é maravilhoso? Porque isso, irmãos, tem a ver com doutrina bíblica sobre a nossa salvação. É certeza, o homem velho está morto e não ressuscitou. E por qual a finalidade Deus mata o homem velho? Irmãos, Deus mata o homem velho. Com qual finalidade? O restante do versículo fala: para que o corpo do pecado seja desfeito. E essa é a finalidade. Essa é a finalidade. Deus mata o homem velho para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Vamos ler juntos aí, irmãos? Para que não sirvamos mais ao pecado. Essa é a finalidade, irmãos, de Deus ter feito isso. Matar o homem velho, torna o corpo do pecado fraco e não nos permite mais, não nos deixa mais com força para sermos escravos do pecado. Uma grande bênção. Coisa maravilhosa que Deus fez por nós. Das muitas que a gente poderia dizer. Não vai dar mais nem tempo de falar do que é o corpo do pecado. E por que história é essa de desfazer o corpo do pecado? Mas vou rapidamente. O corpo do pecado é esse corpo aqui, a carne, usado pelo pecado. Quando isso acontece, Paulo fala, é a carne. O corpo usado pelo pecado. Ele é desfeito, ele passa a perder força. Por quê? Porque aconteceu isso que aconteceu. O homem velho que dava força ao corpo do pecado já está morto. E com a finalidade de que não sirvamos mais ao pecado, mas sirvamos a Deus. E servir a Deus e não servir ao pecado, coloca a gente aonde? No caminho da santificação. E quem está no caminho da santificação, olha para o quê? Olha para a glorificação. Glorificação essa que, como diz a Filipenses 3:20, que transformará o nosso corpo abatido na semelhança do seu corpo glorioso. Aí, irmãos, a experiência vai ser completa. A doutrina, o fato espiritual com o fato físico, real, nós experimentando ali aquilo que Cristo experimentou. Aí vai ser completo. Aí você sabe onde você vai estar? No céu. Amém? Bênção. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que é linda. E a doutrina que é poderosa para nossas vidas. Nos ensina cada dia, Senhor, a amar a Tua palavra, para sermos cada vez mais santos e Te agradar em tudo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe o irmão Helder. Deus abençoe grandiosamente. Eu ouvi uma história de uma moça que ela estava esperando o seu noivo. O noivo foi fazer uma viagem e ela estava lá no aeroporto aguardando ele chegar. E aquela ansiedade, né, as pessoas ali aguardando também, vendo, né, a ansiedade dela, ela com cartaz, e um casal chegou